Hoje, 21 de dezembro de 2025, último dia da primavera passou, nós estamos no verão de 2025 para 2026, na terceira semana do Advento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar ao estudo da epístola do apóstolo Judas, irmão Tiago. Ele foi escrito em 68 depois de Cristo, no Egito. Personagens são Judas, Tiago. Propósito: alertar companheiros na fé sobre os perigos apresentados pelos mestres falsos e ímpios. Os temas de lei: os ímpios pertencem à graça de Deus, batalhar pela fé. Deus destrói os incrédulos, difamação, algemas eternas, escuridão das trevas, contaminação pela carne, juízo, fogo eterno, caminho de Caim é condenado. Temas de Evangelho: chamados e amados por Deus, paz, salvação, misericórdia de Nosso Senhor, apresentar-se imaculado, Deus nosso Salvador. Versículos para memorizar: versos 20 e 23, edificar-se na fé. É uma epístola que tem apenas um capítulo. Vamos começar a leitura e, na sequência, também iremos ler as notas. Façamos uma oração. Senhor Jesus Cristo, diante do teu trono celeste, do teu reino, dos teus santos anjos eleitos, te pedimos a graça de entender, conhecer tua palavra revelada para nós na epístola de Judas, o apóstolo, irmão Tiago, para a edificação da nossa fé e para a lavagem do Espírito Santo na nossa alma, nossa mente, um mundo tão contaminado pela besta do mar, pela besta da terra, pelas guerras, destruição, países em ruínas, como a Síria, como a Ucrânia, e Deus sabe o Armagedon chegando entre as bestas, poderes globais. Protege nosso país, nosso Brasil, para não afundar tanto nessa guerra civil, Comando Vermelho, PCC, e as autoridades, também o judiciário, a reforma do nosso judiciário, que anda cambaleando, enfim, a nossa economia como um todo. Em nome de Jesus, te pedimos também para a nossa família, para que os familiares não se tornem tão violentos, peçam perdão uns aos outros, mantenha a paz e a misericórdia em Cristo Jesus em cada lar. Amém. Então vamos proceder à leitura da epístola de Judas. É uma epístola universal. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, não se endereça para nenhuma igreja local, mas para todos os chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados, coisa que o mundo não pode oferecer, nem pode multiplicar, só está multiplicando perdição, confusão, guerras, caças e incursão na Venezuela. Agora recebi uma nota aqui, né? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Muito importante esse versículo 3. A fé, a revelação da fé, da salvação humana em Cristo Jesus foi uma vez por todas entregue aos santos. Então não tem como o magistério da Igreja Católica Romana modificar essa fé, essa doutrina apostólica, porque ela foi dada completa, uma vez por todas, aos santos. Então proibir obrigatoriamente o sacerdote de casamento, isso não é da doutrina entregue uma vez por todas aos santos. Nem proibir alimentos, comer alimentos que a Bíblia não proíbe, também não é uma doutrina que foi dada aos santos. E outras coisas, como declarar a ascensão de Maria em corpo e alma,
Também essa não foi uma doutrina entregue aos santos. E por aí vai, uma série de dogmas que não foram entregues aos santos. Nós não podemos, nós como católicos apostólicos, aceitar que essas doutrinas sejam verdadeiras, pois elas não foram entregues aos santos na época da revelação plena dos apóstolos, primeiro século. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Então, como disse Paulo, o princípio do cristianismo é que Deus conhece aqueles que são seus. Então, Deus não precisa ser pego de surpresa por algum traidor. Ele já conhece quais são os traidores, ele conhece quem são os hereges, antes deles se pronunciarem e se levantarem como joio no meio da igreja. Então é isso que Judas está nos dizendo, né? Foram pronunciados para essa condenação, antecipadamente. Mas para nós, para a igreja, sempre é um escândalo, sempre é uma surpresa quando nós mesmos pecamos, quando nós mesmos traímos a Jesus, mas ele se mantém fiel se nós não o negarmos. Porque nós caímos na cilada do diabo também, né? Não é só os outros que erram, nem é só os outros que são fracos. Nós temos fraquezas também. Devemos confessar nossos pecados, devemos confessar e nos aproximar de Deus, que Ele é misericordioso, diferente do diabo, seus anjos, que não tem misericórdia de ninguém. O nosso Deus é misericordioso e pode pagar o preço da nossa redenção e remissão com o seu sangue que Ele fez na cruz. Isso não significa que nós temos direito de pecar, de agredir, de destruir, né, de sangrar os outros. Não, não temos esse direito. Temos o direito de ser livres em Cristo para fazer o bem, não o mal. Quero, pois, lembrá-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele chamou os eleitos de Israel para a libertação da escravidão do diabo, daquela idolatria do faraó, das religiões do mundo hoje globalistas, né? Adorar o Osíris do Egito, adorar lá o Shiva do hindu, o Alá do muçulmano, o Buda lá do Oriente, então, e o que mais? Aí qualquer outro pajé aqui, o Tupã, eu sei lá o que. Então, o nome de Deus, Deus, Deus. Então, tudo que é Deus, divindade, está sendo adorado hoje, nesse colonialismo multiimperial que nós estamos vivendo, Estados Unidos, Europa, China, Rússia, Índia, países árabes, islâmicos. Então, você vê que Spurgeon, que era no começo do século XX, né? Spurgeon dizia claramente que os muçulmanos, o Deus do muçulmano era impiedoso, Maomé era impiedoso, eles não podem falar nada contra Maomé, não podem falar nada contra o islamismo. Lá nas terras, no país de Spurgeon, no pouco mais de 100 anos, foi censurada a verdade do evangelho lá no país de Spurgeon, um dos maiores pregadores. Então, assim, está num mundo, está chegando a censura contra o Evangelho, contra a verdade que foi uma vez por todas entregue aos santos. E Deus, o Deus Jesus, o Deus verdadeiro, não faz acepção de pessoa, tendo te retirado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, voltaram a adorar o bezerro de ouro, e a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Também no céu também Deus julgou a anjos rebeldes que abandonaram o seu próprio domicílio, a sua casa, a sua bolha de luz, bolha de glória, onde eles deveriam guardar como estrelas no céu as suas posições. Eles saíram daquelas bolhas, daquelas luzes, daquela glória, daquele lugar de glória que Deus colocou as suas consciências e corpo angélico. Então Deus os condenou por isso e tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se empregado a prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Sabemos o que exatamente os anjos fizeram com seus corpos celestes, mas foi algo parecido com Sodoma e Gomorra, as cidades dos homens perversos da história que nós lemos de Ló e sua família, que foi dizimada pelo fogo e enxofre do juízo dos dois anjos que seguiram a Jesus naquela cristofania. Jesus desceu, conversou, prometeu o descendente de Abraão, queria suceder, como Noé, aquela destruição terrível que foi Sodoma, Gomorra, Zeboim e as cidades vizinhas,
Até hoje lá no canal você pode ver Israel com a Aline, né, essa gaúcha nossa conterrânea de coração, né? Então você pode ver lá a destruição que ela filmou de Sodoma e Gomorra, o sal, o enxofre daquela cidade perto do Mar Morto, em Israel, onde não cresce nada, nem a tecnologia avançada de Israel consegue plantar nada lá. Foi totalmente julgada, destruída por Deus na mão dos anjos do juízo. Na história lá da Torá, né, no Gênesis. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, as autoridades, mesmo que elas sejam ímpias, mas elas foram instituídas por Deus ali naquele cargo, naquele momento. Então nós temos que ter o respeito devido àquele cargo.